Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos, estudando sobre o capítulo das organizações internacionais. Então, são organizações que juntam, alguns países, que tratam, e que tentam resolver alguns problemas, comum a todo o planeta Terra, seja em questões ambientais, sejam problemas ligados às desigualdades sociais, desigualdades entre os gêneros, diminuir a pobreza. Então, depois, da Segunda Guerra Mundial, verificou-se, que o mundo inteiro tinha alguns problemas em comum, Então, criaram-se essas organizações para tentar minimizar esses problemas. Nós vimos na semana passada que muitos deles, não foram resolvidos, e tem muita dificuldade para se resolver, na verdade, mas eles tentam, pelo menos, minimizar e diminuir, essas desigualdades. Semana passada nós falamos sobre a ONU, a maior organização do mundo, que juntam mais de 190 países, com o objetivo principal de promover a paz mundial, diminuir essas desigualdades, como nós falamos. E a ONU, ela tem algumas agências e programas, que nós vimos também na semana passada, em questão de diminuir as desigualdades entre os gêneros, melhorar as questões de trabalho, melhorar as questões de educação, E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essas agências especializadas e alguns programas da ONU. Vamos lá? Então, essas agências, elas são espalhadas pelo mundo todo, e que tentam, diminuir, minimizar, os problemas humanitários, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Unesco, cujo principal objetivo está em questões ligadas à educação e alguns monumentos, no mundo todo, sobre a FAO e a OIT, que tem a ver com questões sobre agricultura, diminuir a questão da fome, da pobreza, questões do trabalho, melhorar as condições de trabalho no mundo todo, tá? E sobre o Banco Mundial e a FMI, cujo objetivo é ajudar financeiramente, os países que passam por alguns problemas, ligados à economia. Tá certo? Então, sobre a Unesco, quais informações, principais que a gente pode tratar aqui, sobre as organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Tá? Ela foi criada em 1945 e o objetivo principal dela é promover a cooperação intelectual ou cultural entre os estados, entre os países criados no mundo todo. Então, é ajudar, e promover que todos, todas as pessoas, toda a população mundial tenham acesso, à cultura, à educação, à ciência, à pesquisa, e que as pessoas não sejam limitadas disso, que as pessoas tenham acesso, tá? Ela tem sua sede, a Unesco tem sua sede em Paris, na França, mas a gente sabe que tem programas, distribuídos no mundo todo. Aqui no Brasil a gente vê na televisão, alguns programas, algumas ONGs, algumas CIPs que tem promoção, que tem uma ajuda financeira da Unesco para promover aquele trabalho intelectual, para ajudar, na disseminação, na divulgação da cultura, tá bom? Então, a Unesco ela procura fortalecer os laços entre as nações e mobilizar o público, a população, para que cada cidadão tenha acesso a uma educação de qualidade, que possa crescer e viver em um ambiente cultural rico em diversidade e diálogo e liberdade de expressão. Tá? Então, que as pessoas possam se expressar, possam dar sua opinião, que tenham educação, que tenham acesso, a uma escola de qualidade para que ela tenha, uma opinião formada, para que ela possa ser aberta a diálogos, entre as nações, então para que não fique muito limitado, tá?
Uma outra área de atuação da Unesco diz respeito aos patrimônios da humanidade, tá? Então, são alguns sítios ou obras reconhecidos como valiosos para o mundo todo e que devem ser preservados, né? Então, eles ajudam financeiramente para que esses patrimônios da humanidade não sejam depredados, não sejam devastados, né, e que mantenham, né, suas características naturais, né, para que todas as pessoas, né, dessa geração e das futuras gerações, para que elas tenham acesso, né, a esses patrimônios, para que não vire e fale assim, existia aqui uma pintura rupestre, né, para que a pessoa possa ir lá, né, hoje em 2021, mas que possa ir lá em 2030, 2050, em 2100, a pessoa vá lá e veja, né, esses patrimônios, para que esses patrimônios sejam preservados. Tá? Então, nós temos alguns patrimônios culturais espalhados pelo mundo, né, cujo objetivo é preservar a cultura daquele local, né? Nós temos um até muito importante aqui em Minas Gerais, né? A cidade de Ouro Preto, né? Para que mantenha a sua arquitetura, para que mantenha suas casas, né? Seus prédios, né? Suas igrejas, né? Tem Brasília no Distrito Federal, Veneza na Itália, Jerusalém, né, a questão religiosa, né, sua importância religiosa lá em Israel, né? Então aqui são algumas cidades, né, que são consideradas patrimônios culturais e que recebem valores, né, dados pela Unesco para que preservem suas características naturais, tá? Suas características primeiras, né, iniciais. Temos também alguns patrimônios naturais, né? Então, assim, para que não tenham tanto contato, para que não tenha tanta mudança, né, do ser humano, para que o ser humano não mude as suas características, né, naturais, como a área de conservação do Pantanal, né, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que tem algumas pinturas rupestres, né, algumas pinturas desde muitos anos atrás, para que preserve, para que continue, né, para as futuras gerações. Então, tudo isso também, né, faz parte da ajuda, né, que a Unesco dá, né, nesse quesito patrimônios da humanidade, tá? Sobre a FAO e a OIT. A FAO é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, tem sede em Roma, na Itália, também, com programas espalhados pelo mundo todo. O objetivo dela, como o próprio nome diz, né, é eliminar a fome, a insegurança alimentar e a má nutrição no mundo. Né, ajudar a eliminar a pobreza e promover o desenvolvimento econômico e social no mundo, gerir de maneira sustentável os recursos naturais. Então, ajudar, né, na questão da agricultura, para que preserve o meio ambiente, né, para que não se produza devastando o meio ambiente local, mas que ao mesmo tempo acabe com a fome no mundo. Tá? A gente sabe que esses objetivos não são totalmente assegurados, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que passam fome, né, que não se alimentam de forma adequadamente no mundo todo. Mas existe, né, esse programa da ONU para tentar minimizar, né, essas questões espalhadas pelo mundo. Tá? Para atingir esses objetivos, a FAO implanta sistemas agrícolas e alimentares que melhorem as condições de vida no campo. Então, ajuda, né, na agricultura para que se produza alimentos para matar a fome, né, não só alimentos para atender a demanda, né, do cenário mundial, né, para atender as questões econômicas e capitalistas, para que ajude a sanar a fome no mundo de maneira sustentável, né? Sem depredar o meio ambiente, tá? E já a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que tem sede na Suíça, né, em Genebra, seus objetivos são promover o direito do trabalho, fomentar a criação de empregos decentes e desenvolver a proteção social. Então, esse programa cuida, né, nas questões trabalhistas para que todos, né, tenham seus direitos reservados, né, para que todos tenham trabalho digno, para que todos tenham salário, né, tenham momentos de lazer e descanso, tenham acesso aos direitos trabalhistas e tudo mais, tá certo?
Já o Banco Mundial e o FMI, né, já são dois programas em questões financeiras, né, e econômicas para ajudar os países que passam por alguma dívida, né, que tem alguma questão financeira. O FMI, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial eles foram criados em 1945 também, após uma conferência nos Estados Unidos, né? Os objetivos dessa conferência era discutir a situação financeira global e ajudar na reconstrução dos países arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, ajudado e feito isso, né, ajudado nessa reconstrução dos países arrasados pela guerra, né, após né, essa reconstrução, esses dois programas continuaram, né, e os objetivos passaram a ser ajudar os países necessitados de empréstimos, né, então eles ajudam financeiramente investimentos em saúde, infraestrutura, educação, meio ambiente e diminuir a pobreza no mundo. Tá? Sede atual nos Estados Unidos, em Washington, né? E esses dois programas eles são alvos de críticas e protestos porque eles impõem, né, que os países endividados a uma política econômica recessiva e travam novos investimentos. Então é assim, esses dois programas eles ajudam, né, eles investem capital, né, eles investem dinheiro nesses países, né, que precisam ser reconstruídos, né? E depois, né, seja na área de educação, infraestrutura, saúde, e depois eles travam esses países, né, eles tornam esses países endividados e bloqueiam esses países para que eles tenham melhores condições de salários, né, melhores condições de educação. Então eles ajudam por um lado, mas eles bloqueiam, né, eles não deixam aquele país que recebeu a ajuda, vamos dizer assim, andar com as suas próprias pernas. Eles têm que sempre dar satisfação a esses dois programas e por isso é alvo de crítica, tá bom? Atividades do dia, vocês vão ler, né, os textos da semana entre as páginas 70 e 72, anotem suas dúvidas, seus questionamentos, coloquem aqui no grupo, né, caso tenha alguma sugestão a dar, e apenas respondam as questões da página 72, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.